palco, para mim, eu acho que para qualquer bailarina é mágico. Aquela paixão e emoção de estar no palco, contando aquela história, a música, eu sou apaixonada pela música, o que a música me fazia sentir. E quando fecha aquela cortina, né, de ver aquele público gritando, aplaudindo, essa emoção de missão cumprida, de vitória e de uma felicidade que tem coisas que a arte a gente não consegue explicar com palavras. Ela é tão única, tem que ser realmente vivenciada para poder entender. A brasileira Andressa Radinsek, primeira bailarina estrela do Balé de Santiago, começou sua jornada na especial Academia de Balé e na Escola Municipal de Bailados em São Paulo. Depois, o mundo se abriu, viveu experiências na Rússia, no Paraguai e no Japão. Mas foi no Chile, onde está há mais de 25 anos, que construiu sua história, firmou presença e trabalhou ao lado de grandes nomes da dança, como Márcia Aidê, Richard Cregan e Ivan Nagy. Desde a primeira vez que pisou no palco, aos 6 anos, aprendeu que coragem e arte caminham juntas. Viveu protagonistas de grandes clássicos e de criações que desafiam o tempo, sempre com entrega, rigor e emoção. Hoje, longe dos refletores, mas presente na sala de ensaio como professora e ensaiadora, segue formando artistas e inspirando novas gerações na mesma companhia que a consagrou. Andressa transforma técnica em poesia, personagens em vida e cada despedida em um novo começo. A primeira memória que eu tenho acho que a primeira vez que eu pisei no palco. Que eu tinha 6 anos. Não tenho claro o que era que eu sentia, mas certeza era algum tipo de emoção já, que eu não podia racionalizá-la. Comecei na Aracide Almeida, porque a academia estava no bairro, onde os pais viviam e ainda moram. E minha mãe colocou no balé, porque sempre amou balé. Ela fez balé de pequenininha, nada de carreira, não chegou a ser bailarina profissional, nada. Na família não tem ninguém relacionado à arte. Eu fui a primeira louca que incursei nesse mundo. Ela, desde pequenininha, você batia o olho nela, você já percebia, com toda a dificuldade dela ter pezinho, que ela tropeçava, não tinha... Mas tudo vai com trabalho. E a Andressa era muito dedicada. É uma menina assim, qualquer um que trabalha com ela tem orgulho dela. E ela sempre foi positiva, aquele narizinho, ela sempre foi assim, sempre. A Araci já era professora da Escola Municipal de Bailados. Então, ela viu que eu tinha talento, tinha condições, ela conversou com minha mãe de que por que não me matriculava para fazer uma audição. Prestei audição e passei. Eu sempre falo, era uma época no Brasil que tinha mestres muito importantes e muito sábios. Eu me formei com mérito artístico na escola. Então eles me deram de presente a possibilidade de dançar um padedê. E eu dancei padedê do Don Quixote com o Ronaldo Martins, que, claro, já era bailarino profissional, já não fazia parte da escola, foi como convidado e foi uma grande emoção, a verdade. Falar da Andressa Radinsek para mim é muito fácil, porque sempre fomos muito amigos e nos tornamos quase que inseparáveis, sempre nos apresentando em grandes eventos e foi sempre muito brilhante as apresentações da Andressa, pelo seu carisma, pelo seu talento, pela sua humildade e, acima de tudo, porque sempre trabalhou muito. E depois também que eu me formei, continuei fazendo muitas aulas e muitos cursos paralelos. Aí já comecei a ir para fora do Brasil também. Ela tinha um brilho, ela tinha uma consciência
um respeito pelo que ela estava fazendo que me agradava muito, porque ela tinha um olhar e cada coisa que você falasse para ela estava ali, sim, ela não discutia, ela não, sabe? Então acho que esse tipo de pessoa é a pessoa que sabe o que quer desde cedo. Fui fazer um curso no Bolshoi, na escola do Bolshoi, na antiga União Soviética. Eu fiquei lá no Bolshoi 1 mês e meio, na escola mesmo, com os professores de lá, com o esquema da escola, né, com todo o ritmo deles. E eu ganhei uma bolsa de estudo para ficar na escola. Não fiquei por causa de que eu voltei muito doente, não comia nada. Era a antiga União Soviética, então eu lembro que uma vez fui no supermercado e tinha 2 pães para comprar. Então, as 2 primeiras pessoas que chegavam compravam e quem não. Então, assim, era um sistema difícil de poder sobreviver, então. Mas foi super importante também essa passagem pela escola do Bolshoi. E os prêmios também, esses festivais que tanto me aportaram na carreira, na parte da experiência cênica. Eu fui no primeiro festival Promodança, que chamava Festival Romeu Hall. Imagina que antigo. E nesse primeiro festival, Maurício de Oliveira, que é o criador e o gestor da Promodança, ele me deu um prêmio especial, que foi Revelação do Festival. Eu tinha 13 anos. E dançando no grupo da Araci. E depois disso foi criado uma categoria dentro do festival, que era a primeira bailarina infantil. E eu competi e ganhei 3 anos consecutivos. A primeira bailarina infantil. Então, assim, aos 14 eu tive meu primeiro título de primeira bailarina infantil. E é uma história super bonita também, o laço que nós criamos aí com a Promodança. Aqui foi quando ela, já como primeira, pelo 2º, 3º ano, ela foi competir em Joinville. Quando ela chegou para competir em Joinville, todo mundo já conhecia a Andressa como a primeira bailarina da Promodança. E ficou até um clima assim, mas ela não pode competir. Não, é outro festival. E ela ganhou como bailarina revelação, né? Inclusive a Gina Batista, né, estava na banca, falou, nossa, que menina linda, não sei o quê, e mostrou todo o material para ela. Quando ela completa 15 anos, ela tem que se despedir do título. Aí a gente criou o jornal, a despedida da fase infantil. Andressa, sua fase infantil acabou. Muitas coisas que eu ainda faço hoje foi fruto dela. Com ela eu aprendi a gostar do balé clássico, com ela eu aprendi as dificuldades de se tornar uma bailarina. O Fernando Burrones criou um projeto de trabalho aqui no Brasil com a Souza Cruz, que era criar uma companhia, eu não me lembro se foi por 18 meses, uma coisa assim. E era formar um espetáculo, fazer uma audição a nível nacional e criar um espetáculo para viajar ao Brasil. E essa foi minha primeira experiência profissional, porque eu audicionei e, bom, aí eu passei na audição e fiz parte dessa companhia. Isso eu tinha 16 anos. Então, depois dessa experiência com o Burrones, eu queria continuar trabalhando como profissional. E aí começou um pouco o conflito, né? Porque, infelizmente, no Brasil não tinha muitas possibilidades de dançar, seguir uma carreira profissional. Eu queria a clássica, eu queria estar numa companhia clássica. Amo a sapatilha de ponta com a minha vida. E nesse período eu fui para o Festival do Japão, em Osaka, que na época eram as Olimpíadas da Dança. Eu competi com grandes figuras da dança internacional, da Ópera de Paris, do Bolshoi, do American. Assim, foi uma experiência maravilhosa. E voltei do Festival do Japão e aí foi pior, foi como, e agora o quê? Eu dancei Copélia no Sérgio Cardoso, era assim, estava fazendo Copélia. E era uma temporada que fazia uma noite eu, uma noite a Cecília Kersh. A gente ia turnando. E o diretor do Ballet Clássico e Moderno Municipal de Assunção estava na plateia assistindo o espetáculo e me convidou para fazer parte da companhia como primeira solista. Fiquei 1 ano no Paraguai, na companhia, como primeira solista.
Mas foi um lugar que eu sentia que eu estava dando mais do que estava recebendo, né? E eu queria crescer, eu queria mais, eu queria dançar mais, eu queria melhorar, eu queria ser melhor, e senti que lá ia ficar um pouquinho estancada. Então eu saí da companhia depois de um ano. Chegou um fax na empresa do meu pai, do Ivan Nagy, do diretor do Ballet de Santiago, me convidando para ir para o Chile durante 20 dias. Para dançar o ballet Tid, de Lauders. Fui para o Chile e nunca mais voltei. Levo no Chile acho que uns 30 anos já. Ivan Nagy, que foi um grande diretor, aprendi muito com ele, muitíssimo. Eu tive essas duas experiências anteriores de companhia, né, do Burrones no Paraguai, mas eu cheguei no Chile e era outra coisa. E foi também um aprendizado lindo e duro ao mesmo tempo, porque ele era um diretor bem exigente. E para mim, que estava sempre dançando com a Dedés, chegar numa companhia profissional e ter que aprender a dançar corpo de baile foi um aprendizado grande. Foi de muita limpeza, foi de menos quantidade, mais qualidade. Então foi onde eu sinto que eu poli muita coisa da técnica, foi aí que eu entendi muita coisa da mecânica dos movimentos, como fazer e não só fazer. El primer título que trabajamos fue El Lago de los Cisnes de Ivan Nagy y Marilyn Burr. Ella siempre fue una persona muy cálida, una persona muy respetuosa con los maestros, con sus compañeros. Fue una persona muy profesional, muy comprometida con su trabajo, muy dedicada a su trabajo. Y a pesar de que era muy jovencita, ella siempre fue muy seria y muy madura al enfrentar su trabajo. Siempre fue un agrado trabajar con ella. A mí como maestra del Ballet de Santiago me tocó mucho trabajar con Andresa y siempre fue un placer, tanto en clase como en ensayo. En ensayo, Andresa es una persona que cada vez que tiene un rol es extremadamente creativa, muy detallada y busca la profundidad de los roles. Entonces era entretenido. Depois que o Ivan foi embora da companhia, assumiu a direção Ricardo Bustamante, que foi um diretor, ele é colombiano, também foi estrela, figura do American Ballet. Ele não ficou muito tempo na companhia, infelizmente ele ficou por um período curto, mas um período também que também me deixou grandes aprendizados, porque ele trouxe muito balanchine, né? Que é outra maneira de dançar, é outra técnica, é outro trabalho. Ele dava aula pra gente, e poucos diretores dão aula para a companhia, né? E a aula dele era dificílima e assim, com a técnica do balanchine, que é tudo muito mais rápido, é outra maneira de fazer os dégagés, os GTs, outras coisas. Então, foi de muito aprendizado e eu sinto que a companhia nessa época cresceu muito tecnicamente também. Assume o Ricardo e ele me sobe a solista. E aí eu tive o meu primeiro grande amor no Ballet de Santiago, que foi a primeira vez que eu dancei Romeo e Julieta, que é o meu ballet, um dos meus ballets preferidos.
eu era solista, estavam as primeiras bailarinas dançando. E ele falou para mim e pro Rodrigo, que depois se transformou no meu partner durante toda a minha carreira no Ballet de Santiago. Ele falou, vocês podem vir aprender, eu gostaria que vocês viessem aprender, mas não vão dançar. Bom, começamos a aprender assim no cantinho, devagarinho, sem incomodar muito. E começaram todos a se machucar. E terminei eu tendo que ensaiar com um dos primeiros bailarinos. Esse primeiro bailarino se machucou. E ele trouxe um convidado. E aí eu terminei dançando com um convidado, minha primeira Romeu e Julieta. Foi na direção do Ricardo Bustamante e eu não me esqueço desse dia jamais, jamais. Eu lembro que quando terminou a temporada de Romeu e Julieta eu chorava, porque eu não queria que isso terminasse nunca. E me aconteceu com cada vez que eu dancei Romeu e Julieta. Eu amo esse balé. En las primeras ocasiones viéndola bailar fue cuando fuimos invitados a una gira con la Escuela de Ballet del Teatro Municipal de Santiago y bailábamos un extracto de Raimonda. Me acuerdo que yo estábamos en la coda, ¿no? Y yo estaba en coulisses esperando mi turno para entrar a escena y de pronto la veo aparecer, ella, ¿no? Con esta música tan majestuosa, ¿no? Pam, charin, chan, chan. Y quedé... ¡Wow! Me acuerdo perfectamente así, quedar como hipnotizado al verla, su expresión, sus brazos, sus manos, era como si la danza brotara y la música a través de su cuerpo, de su danza. A relação de partner na dança é um casamento, né? É um casamento, é uma relação de intensidade, de cumplicidade total e absoluta. Mas eu tive aí um grande presente também nessa minha carreira, que foi dançar com o Rodrigo Guzmán, que foi meu partner de quase a vida inteira no Ballet de Santiago. Que ele resumia tudo, ele foi um grande bailarino, ele era um grande partener com uma sensibilidade e um dom artístico maravilhoso. E nós nos complementávamos muito bem. Então todos falavam que era como uma pareja emblemática no teatro, porque acho que a gente tinha a mesma linguagem, o mesmo estilo de bailarinos. Bailar con Andresa fue mágico, simplemente mágico. Yo creo que cuando uno, o en mi caso cuando pienso en lo que uno dice cuando ves una pareja, ¿no? De artistas y dices qué gran química, qué gran conexión que transmiten, pues eso es lo que sentí con Andresa en cada ensayo, en cada función que compartimos juntos. Me siento muy afortunado de haber compartido con ella tantos años. Me gustaba mucho bailar con ella porque ella siempre fue una bailarina que entrega al máximo, que no solamente vaya a hacer un rol, no solamente va y lo interpreta, no, va más allá incluso de la interpretación. Y eso ha hecho a Andresa una bailarina muy especial, con técnica, con carisma, estar en el escenario nomás de verla. Muchos recuerdos, ella además es muy intensa, la cosa la toma a pecho, y eso es maravilloso.
Bailar con Andresa siempre fue un placer muy especial. Ella entrega mucho en el escenario y el proceso de ensayo siempre fue muy bueno, muy placentero. Así que tengo muy buenos recuerdos de bailar con Andresa. E depois do Ricardo, que ele ficou um período curto, aí volta a Márcia D para o Ballet de Santiago, que foi o segundo período dela, porque ela, antes do Ivan, ela já teve um primeiro período de diretora no Ballet de Santiago. Brasileira, cresci desde pequenininha escutando o nome dessa grande diva da dança, Márcia D, e só de pensar que ela ia pisar na mesma sala onde eu estava, já era uma emoção gigante. E ela entra, a gente estava ensaiando um ballet que chama Madame Butterfly, de um coreógrafo chileno, que a companhia tem bastante repertório dele, chama Jaime Pinto. E aí termina o ensaio, aí a Márcia já estava na frente, olhando o ensaio, e ela faz assim para mim: onde você estava que o mundo não te conhece? Foi as primeiras palavras que Márcia D falou para mim na vida. E foi uma emoção muito grande. Aí assume Márcia D de diretora e me sobe a primeira bailarina. E meu amor por Márcia é enorme porque quem trabalha com Márcia sabe o generosa que ela é, tudo que ela entrega, e uma das coisas assim que mais me marcou de Márcia é que ela consegue fazer com que você seja a tua melhor versão. Então você conseguia ser a bailarina que você é dentro do personagem, dentro da história, dentro do que tinha que ser, do estilo, óbvio, mas ela te dava liberdade para você ser a bailarina de alma que você era. Eu fui feliz cada vez que eu pisava no palco. Eu a vi e, claro, me apaixonei por Andressa porque não somente é linda, tem um físico incrível, tem uma técnica muito, muito grande, mas o principal dela é a interpretação, a capacidade que ela tem de interpretar diferentes papéis. Isso que me emocionou muito quando eu comecei a trabalhar com ela. E a primeira coisa que eu fiz para a Andressa foi, na minha versão da Carmen, eu fiz para ela a Micaela. E a Marcela Goicoechea fazia a Carmen. Mas eu comecei a descobrir um outro mundo também, que é o mundo de Cranco, que é um mundo de levar realmente o teatro para o palco, e aí eu me encontrei. Isso era o meu, entendeu? Então, claro, assim, eu dancei a Megera, aprendi dela. Eugênia Onegui, aprendi dela. Iniciais, aprendi dela. Então, são todos balés que não só dancei, mas eu aprendi para quem foi criado o balé. Então, tudo que ela pôde, tudo que ela me brindou, tudo que ela aportou, tudo que ela me ensinou, foi muito mais do que só a coreografia e o estilo.
Eu acho que essa força delicada é de que ela é muito delicada e ao mesmo tempo ela é muito forte. Forte para ter enfrentado todos os desafios que ela enfrentou, forte por ter insistido nessa carreira, forte por ter feito uma carreira fora do seu país, forte por ter acreditado que era possível. E delicada porque ela é delicada não só na dança dela, mas na vida. Né? De uma força interpretativa que a Márcia falava muito para ela, de cênica mesmo. Né? E eu acho que tem uma frase muito bacana dela que ela diz: eu não interpretava o personagem, eu vivia o personagem. Era por isso que eu sentia tanto. Eu acho que foi em 2013, a Márcia, a mim e uma outra bailarina, nombrou a primeira bailarina estrela. Né? Que isso foi também outro hito importante na minha carreira, porque é um título honorífico que poucas pessoas no mundo da dança podem dar esse título a outra pessoa. E Márcia é uma delas e me brindou esse título. Esse sim que eu tomo como um prêmio. Apesar de que quando ela falou, eu fiz: ai, Márcia, a única estrela aqui é você. Mas muito, humildemente, muito agradecida por isso, porque, insisto, é um título honorífico, é importantíssimo, mas tem ainda a importância de ser através das mãos dela, né? Bailarina estrela são aquelas bailarinas que têm algo diferente de todas as outras. Elas têm uma capacidade diferente. E a Andressa é a Andressa. Porque, claro, ter técnica é muito importante, de ter uma boa técnica, mas era a interpretação dela. É o que ela fazia com os papéis que foram dados para ela. Su musicalidad, su talento, su dedicación, su ángel, algo que es imposible de describir, y su profundidad y entrega, su valentía de entregar sus propias emociones al servicio de los personajes hacen que encontrarse con la interpretación de Andressa sea realmente enriquecedor, fulminante y hermoso. Andressa tenía un gran don, una gran habilidad para ser muy atractiva, para llamar mucho la atención del público y para generar un vínculo muy intenso y de largo aliento con todas las personas que la vieron bailar durante tantos años acá en el Teatro Municipal de Santiago, pero también en otros lugares. Eu não decido, acho que a gente nunca decide deixar de dançar, sabe? É uma coisa que a gente entende que tem que acontecer. Quando Márcia fala que ela me chama pra gente conversar, e ela fala que vai deixar a direção do Ballet de Santiago, e eu falei: então se você vai, eu também vou. Porque eu já estava na idade de me retirar, eu me retirei com 45 anos. Já é uma idade que o corpo do bailarino clássico já não funciona da mesma maneira. E pela saída da Márcia também. Eu tive uma carreira muito exitosa, muito larga. Eu me realizei em todos os sentidos. E depois de trabalhar com Márcia, ia ficar difícil trabalhar com os próximos diretores. Último dia no Ballet de Santiago, meu último espetáculo, que é um dia muito difícil.
eu estava fazendo aula e a secretária do teatro pede para mim sair um segundinho da aula que tinha uma pessoa que estava querendo falar comigo. E era o decano do governo que veio me entregar umas flores. Era assim um buquê gigantesco que o senhor presidente Sebastião Pinheira tinha enviado para mim no último dia de espetáculo, agradecendo a minha contribuição à dança e à arte no país. Uma carta maravilhosa, de verdade muito cercana, muito emotiva e que eu guardo no coração porque foi um gesto inesperado, foi um gesto muito bonito, que eu guardo com muito carinho. E esse dia no espetáculo ele foi. Muito agradecida também desse reconhecimento que eu tive por parte também do governo, principalmente por parte deles, especialmente a gratidão que eles sentiram também por a minha contribuição à arte no país. E porque de verdade acho que o amor que eu sinto pela dança é imenso. E aí me chamaram para dar aula em umas academias lá no Chile. E eu fui, ia, comecei a sentir um gostinho por ensinar, até que durei assim um tempo. E aí a Escola do Teatro Municipal me chamou para fazer parte do staff da escola. E aí eu fiquei feliz, porque, claro, não só é um trabalho maravilhoso e lindo, mas é porque eu ia voltar para minha casa. E aí a diretora do Teatro Geral, Carmen Glória, me chama para uma reunião no fim do ano e me convida para fazer parte do staff da Companhia do Ballet de Santiago, que ela gostaria que eu tivesse mais com a companhia. Depois que você é maestro, você não tem mais vida. Não tem, porque você tem que dar aula, tem que estar em todos os ensaios. Às vezes separa os ensaios, você fica a cargo disso, mas geralmente nós estamos um pouco mais em tudo. E você tem que, de repente, repor os balés que já são de repertório da companhia, tem que repor também e organiza no palco e você termina vendo um pouco de tudo. Ela saiu do Brasil, ela fez uma carreira lindíssima, ela tem muita bagagem para passar, de uma doçura e de uma competência e de uma generosidade ímpar. Então eu acho que é uma pessoa que por muitos lados tem muito a ensinar, não só pelo lado profissional, pelas vivências que ela teve, mas como o lado humano. Eu vejo ela dando aula, né? Ela vem aqui dar aula e ela tem esse dom, porque ela tem uma generosidade muito grande. E eu acho que o professor tem que ser assim. E isso eu acho que ela é completa, sabe? Ela tá levando... Para mim é uma artista completa, admiro muito o trabalho. E eu sempre falo que tem um pouco a ver com a família, sabe? A família da Andressa é uma família incrível. E eu acho que é isso que a gente precisa, de estrutura. Eu tenho uma família super pequena, mas
maravilhosa. Eu sou apaixonada pela minha família, que não sabe, sou apaixonada. Eu sou tão grata à minha família. Eu acho que eu tenho a melhor família do mundo. Eu tenho uma irmã mais nova e uma sobrinha que é a minha paixão. E a vida pessoal de uma bailarina é possível, óbvio que é possível. Tem que ser, não dá para viver sem também... Você é um ser humano primeiro, depois você é uma bailarina. Mas você tem que também ter a sorte de encontrar uma pessoa que entenda esse estilo de vida, que é muito mais do que só uma profissão. E hoje eu estou casada, é um homem muito... que me cuida muito, que me quer muito, que entende essa sensibilidade que de repente é mais do que o normal. Eu não sei se a gente percebe tudo o que fez. E eu ter que voltar para trás para poder me organizar as ideias e poder, resumidamente, passar um pouquinho do que foi uma carreira tão larga que é muito difícil, me fez ver tanta coisa que eu fiz. Mas obrigada por dar a chance de fazer essa pausa e olhar para trás e poder olhar com tanto carinho tudo que aconteceu e a chance também de continuar sonhando. Porque se essa pequenininha sonhou com alguma coisa que conseguiu, que chegou até lá, a gente pode continuar sonhando para muito mais lá para frente. Sempre obrigada.